Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Rodrigo e vamos lá agora para a aulinha de Europa, aspectos naturais. Então vamos lá. Aqui é uma pequena introdução a respeito da localização da Europa, tá? Então a gente tem que a Europa é praticamente uma península aqui da Ásia, certo? Então é o menor continente que a gente tem, apesar de não ser um bloco continental, é um continente em função dos seus aspectos históricos ser bastante distintos do que da África e da Ásia. Tá? Então, em termos de regionalização, a gente tem basicamente a Europa dividida em Europa Oriental ou Leste Europeu e Oeste Europeu ou Europa Ocidental. Aqui, conforme vocês podem ver com o cursor, certo? Bom, em termos de relevo, a maior parte do continente europeu é composto de planícies, porém com a presença de dobramentos modernos. Então, cujos principais são esses aqui, ó, os Alpes, os Cárpatos, os Alpes aqui no norte da Itália, tá? Conforme vocês estão vendo aqui no cursor, os Cárpatos, aqui já nessa porção leste, um pouco ao norte aqui da, da Grécia. E aqui entre os mares Negro e Cáspio a gente tem o Cáucaso, bem como também aqui os Alpes escandinavos, para a formação montanhosa importante. Entre a Espanha e a França tem os Pirineus, aqui também na antiga Iugoslávia a gente tem os Balcãs. Os montes Urais importantes por quê? Porque eles determinam o limite entre Europa e Ásia. Aqui no meio da Rússia, a mesma coisa acontecendo com os mares Negro e Cáspio, junto com o Cáucaso, esse conjunto de elementos aqui naturais determinando o limite entre Europa e Ásia. Tá? Ah, então, como eu disse, né, o predomínio é de planícies. Outro elemento importante também o que? São as depressões absolutas, que acontecem aqui na região da Holanda e também aqui na região aqui noroeste do Mar Cáspio. E aí a gente tem essa estrutura que vocês estão vendo aqui, estão vendo essa linhazinha? Ela corresponde ao nível do mar. Então, é depressão absoluta porque possui terras aqui de altitudes negativas, né? Ou seja, que são abaixo do nível do mar, que aqui no caso são conhecidos como os polders. Beleza? Então vamos continuar agora para clima e vegetação. Aqui à esquerda vocês estão vendo o mapa do clima, que acaba sendo mais ou menos correspondente à questão da vegetação. Então a gente tem aqui ao sul da Europa o clima mediterrâneo, cuja característica é ter um verão seco e um inverno chuvoso, com verões quentes e invernos não tão frios. Pegando boa parte do continente aqui em verde, a gente tem um clima temperado, mas é importante ressaltar a diferença entre o clima temperado oceânico e o clima temperado continental. Tanto que, apesar de possuírem aqui a mesma latitude, se você pegar essa região aqui do temperado continental, possui um inverno muito mais rigoroso que o temperado oceânico, porque aqui recebe influência da onde? Da corrente do Atlântico Norte, que se inicia ali no Golfo do México. Então, essa influência ela ameniza os efeitos do inverno aqui no temperado litorâneo. Beleza? Então, conforme vocês podem ver nesse azul um pouco mais escuro, a gente tem nas áreas de elevada altitude, aqui no Cáucaso, nos Alpes escandinavos e nos Alpes, o que? O clima frio de montanha, que praticamente a gente tem o que? O ano inteiro abaixo de zero. Tá? A mesma coisa acontecendo aqui na Islândia e no extremo norte do continente, onde a gente tem o clima polar,
por invernos um pouco menos rigorosos, a gente tem um clima frio, tá? E aqui, entre os mares Negro e Cáspio, a gente tem o clima semiárido, com a presença aqui no norte do Cáspio da presença de clima desértico. Lembrando que ambos são climas frios, tá? Em função da latitude ser elevada aqui nessa região. A gente não tem aí, que nem aqui no Nordeste, que o semiárido é quente, o desértico igual do Saara é quente. Não, ambos são frios. E aí, sob influência do clima, a gente tem as formações vegetais. Então, aonde tem clima temperado, floresta temperada. Característica com as famosas árvores ali, decíduas, caducifólias, né? Aquelas árvores cuja folhagem cai no outono e fica totalmente desfolhada no inverno, recuperando essa folhagem na primavera. Tá? Aqui em cima a gente tem a taiga, que é a floresta de coníferas, né? Com as folhas, a folhagem aciculifoliada, ou seja, formato de espinho, tá? Que justamente faz com que essas árvores consigam sobreviver ao inverno rigoroso, porque aí a neve não acumula nas suas copas. Ao sul a gente tem aqui a vegetação mediterrânea, tá? Com árvores aí de pequeno e médio porte esparçadas. Aqui temos as estepes, coisa parecida com a nossa caatinga, que é uma vegetação de semiárido. Tá? E no entorno aqui a gente tem os campos também relacionados às planícies da região. Beleza? Então, aqui a gente tem, em termos de natureza, né, do ponto de vista natural, a Europa dividida aí em três grandes regiões, né? A Europa do Norte, a Europa das Planícies e a Europa do Sul. Europa do Norte, tá? Onde a gente tem os climas frios e polar, com a presença de floresta boreal e tundra, que é aquela vegetação rasteira que aparece só durante o período de gelo. Na região mais central do continente, a gente tem a Europa das Planícies, onde tem clima temperado, tá? Como eu expliquei, de forma distinta entre o clima temperado oceânico e o clima temperado continental, cuja vegetação é a floresta temperada. Já ao sul a gente tem o que? As terras aí banhadas pelo Mediterrâneo, aonde você tem as temperaturas mais elevadas do continente, tá? Então, como eu disse, vegetação mediterrânea com tipo de formação arbórea e arbustiva, tá? Bom, em termos de hidrografia, a gente também tem aí as chamadas regiões hidrográficas da Europa, tá? Aí a gente tem, em termos de regiões hidrográficas, as regiões dos rios que desaguam aqui no Oceano Glacial, os rios que desaguam aqui no Atlântico, tá? Os rios que desaguam no Mediterrâneo, e os rios que desaguam no Negro e os rios que desaguam no Cáspio. E aqui a gente tem os principais rios do continente. Obviamente não tem todos, mas tem os principais. O rio Ural, o rio Volga, tá? O rio Danúbio, o rio Reno, o Elba, tá? Aqui nas Ilhas Britânicas, o rio Tâmisa, aqui na França, o rio Sena, na Península Ibérica, o rio Tejo, tá? Lembrando, e aqui essa dupla aqui, Reno, Danúbio, também o rio Ruhr, que não está aparecendo aqui, constitui o que? Uma importante hidrovia para o escoamento de produção econômica, seja do setor primário, seja do setor secundário ali do continente. Beleza? Depois vocês dão uma lidinha aqui nesse texto, que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Então é isso, pessoal. Tá? Espero ter ajudado.